Steinar. Esse vídeo é um apelo, um pedido pela volta da lei e da ordem, pela volta da legalidade. E aqui eu vou tratar para os inscritos do canal e para todos os meus colegas advogados, operadores do direito, pode ser jornalista, economista, policiais civis, militares, agentes penitenciários, agentes públicos, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, religiosos, professores, enfim, todas as pessoas que de uma maneira ou de outra estão envolvidas com o processo político do país. Porque é urgente que nós acabemos com esse vale-tudo jurídico aí. O Brasil precisa de uma volta da normalidade democrática. Precisamos de segurança jurídica que a gente não tem. Temos que cobrar dos nossos parlamentares e principalmente do presidente da República para acabar com esse mimimi aí. O STF e as outras cortes superiores da República, aí, TCU, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, etc., mudam toda hora a jurisprudência conforme o réu, conforme o caso, e isso não pode ser. A legislação ela tem que ter segurança jurídica, não pode ser mudadas toda hora, fazer interpretações diferentes de casos iguais. Então a esquerda comunista ela aparelhou o Brasil inteiro aí durante 40 anos, desde a anistia lá em 1979, 1980, por aí, voltou todos os pessoais que estavam no exterior, os que estavam exilados ou que tinham sido banidos daqui, e formaram uma esquerda forte, aparelharam o Estado e não admitem, não querem largar o poder, né, e não querem aceitar um presidente conservador que foi eleito em 2018, porque esse aí não deixa roubar, não permite o roubo, não permite que eles façam corrupção no Estado. Então há mais de 2 anos que estão tentando derrubar o presidente, já tentaram até matá-lo antes da eleição, não deu certo, como fizeram com o Celso Daniel, e continuam batendo nele o tempo todo. Então, para ajudar essa empreitada, veio ainda esse vírus chinês, né, lá, essa pandemia, para politizar mais ainda o ambiente político e colocar pânico na população, né? Isso aí é um ambiente propício para a tomada de poder da esquerda. O STF, então, assumiu o protagonismo das ações aí, soltando bandidos, desde o Lula até o último narcotraficante, bandidos comuns, deram poderes aos tiranetes aí de plantão, governadores, prefeitos, né? E para fazer o que bem entendesse com a população, reprimindo, censurando, praticando lockdown, fechando o comércio, fechando tudo, restrições de direitos fundamentais, proibições disso e daquilo. Como disse um desembargador, que eu vou dizer mais adiante, é um estado de sítio municipal, coisa absolutamente absurda e bizarra. E o STF também faz parte da repressão ao povo, da repressão aos apoiadores do governo, ao pessoal conservador. Esses inquéritos ilegais que eles abriram, inquéritos das fake news, inquéritos do fim do mundo aí, inquéritos contra os atos antidemocráticos aí, ameaçando de prender pessoas, e prendendo realmente jornalistas e pessoas, youtubers, fazendo busca domiciliares, apreendendo bens das pessoas, quebrando sigilo bancário e telefônico até de parlamentares, uma coisa nunca vista, prendendo parlamentares, humilhando as pessoas e principalmente politicamente perseguindo os seguidores e os apoiadores do presidente Bolsonaro. É um total desrespeito ao presidente da República, é uma coisa nunca vista, não dá nem para ler os vídeos nas redes sociais, as ameaças que fazem. E tanto pela mídia como pelo Congresso Nacional, pelos partidos de esquerda, é interferência nos atos do governo, trancamentos de pauta como o Alcolumbre e o Rodrigo Maia faziam lá, tudo que caía lá na Câmara, no Senado, era trancado. Não, isso aqui não, trancavam tudo. E o presidente tinha projetos bons para o Brasil, coisas muito boas para a população, até rebaixamento de impostos, nada passava lá. E agora parece que a coisa não mudou muito, mas essas interferências aí causaram um grande transtorno, e as mudanças de jurisprudência que as cortes fizeram aí, com a proibição de segunda instância, por exemplo, foi um horror. Até tem aquela frase do jornalista Paulo Breguet, aqui do BSN, que ele diz assim: o crime sem castigo leva ao castigo sem crime. Isso aí colocou no prefácio do livro aquele, Os Inquéritos do Fim do Mundo. Exatamente. Crime sem castigo leva ao castigo sem crime. E é o que exatamente está acontecendo. Então agora, para completar, o PCC chinês, né,
assediando aí os parlamentares, aqueles mais corruptos, os suscetíveis, né, para enfiar no Brasil, goela abaixo, a tecnologia 5G, que é para controlar toda a população brasileira, como eles fazem lá na China. E venda de vacinas, compra de insumos que eles querem nos vender, e o pior de tudo é a compra dos ativos das empresas que estão em falência, né? As empresas que estão quebrando pelo lockdown, por essas medidas governamentais aí dos governadores, muita empresa está quebrando, então o chinês chega lá com o dinheiro e pá, compra. Então nós, o povo, nós temos que lutar contra essa guerra cultural, essa cultura esquerdista que tem no Brasil. E o que tem que fazer? A gente tem que ocupar espaço, tem que bater de frente nessa gente, tem que chamar eles para o debate, que eles não vêm. Eles preferem derrubar o canal do cara do que fazer um debate com a gente, porque eles sabem que vão perder. Mas nós queremos e precisamos a volta da legalidade. É impossível vivermos sem a nossa lei, sem a Constituição, sem o cumprimento das leis. Tudo virou do avesso. As leis existem, mas estão sendo desrespeitadas, como a gente vê todo dia aí. Então, para isso, eu selecionei 4 jurisprudências recentes que dão conta de que todos esses atos cometidos pelos prefeitos e governadores, tudo é ilegal, tudo é arbitrário, tudo é inconstitucional, tudo é abuso de poder contra a população civil. Civil e desarmada, né? Então, eles negam a medicação mundialmente aprovada para curar, para prevenir ou para profilaxia das doenças que nos atacam aí, prendem e espancam os cidadãos, fecha o comércio, impede as pessoas de trabalhar, impede de ir e vir. É só ver os vídeos aí, tá no YouTube e no Facebook, cheio de vídeos nas redes sociais. São Paulo e Santa Catarina são os campeões nacionais de abuso de autoridade. É uma coisa horrível. Mas veja então, pessoal, depois eu vou deixar para vocês na descrição, aonde vocês vão poder encontrar essas sentenças. Você que é advogado, você que é estudante de direito, você que é militar, que é policial civil, federal, tem que estar a par dessas sentenças aqui para ver o abuso que estão cometendo contra o povo, porque nós somos ignorantes. A gente não tem acesso a informações. Muitas pessoas não têm acesso. Não é só as pessoas que vivem em cidade grande. As pessoas do interior não sabem nem o que é internet. Tem centenas de milhões de pessoas que não têm esse conhecimento aqui, que está sendo massacrado e maltratado. Então, dia 17 de março, o juiz da comarca de Ribeirão Preto liberou um comerciante que fora preso por ter aberto a loja dele lá no período de lockdown da pandemia. Então, era o Eduardo José Cornélio Oliveira, era um comerciante que tinha uma lojinha no centro de Ribeirão Preto, e aí ele abriu a lojinha, foi a fiscalização lá, a polícia, prenderam ele, não quis fechar a loja, foi algemado, foi preso em flagrante e foi parar lá no plantão da terceira foro da comarca de Ribeirão Preto lá. Deixa eu ver qual é a vara aqui. É Ribeirão Preto. Então é o seguinte, ó. Aí o que fez o juiz lá, que foi aqui, o juiz foi o Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães. Essa sentença muito bem fundamentada, com citações científicas, com jurisprudência, com descrições de artigos da Constituição que foram feridos, um primor. Todo advogado tem que ter isso aqui só para servir de base até para jurisprudência, para outras petições. Então ele diz assim, ó, no presente caso o que ocorre é mais grave, tal proibição foi estabelecida por decreto do Poder Executivo. O decreto governamental é instrumento destinado exclusivamente a conferir fiel cumprimento de lei. Presta-se unicamente a regulamentar a lei. Não lhe é permitido criar obrigações não previstas em lei. É o chamado decreto orgânico, o decreto autônomo, que é coisa de ditador. Então ele diz mais, e decorre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República, segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Está previsto. O cara não é obrigado a fazer o que não está previsto em lei. E depois ele diz mais, ó, fundamenta, lá adiante na página 63 ele diz, ora, os estudos científicos nacionais e estrangeiros, a exemplo daqueles desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, e ele bota no rodapé aqui, pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, e pela revista científica Nature, tem demonstrado a ineficácia de medidas como o lockdown. E daí ele diz assim, a Organização Mundial da Saúde já apelou aos governantes para que deixem de usar o lockdown, medida que tem apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar, tornar os pobres cada vez mais pobres. Então
A sentença dele é brilhante e ele foi liberado. Então, ninguém pode ser preso por abrir a loja. Isso é um absurdo. Vamos à segunda sentença. Dia 23 de abril, um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinado pelo desembargador relator Souza Meireles. É sobre aquele, um habeas corpus preventivo contra aquele lockdown da cidade de São José do Rio Preto. O prefeito lá fechou tudo e fez uma ditadura lá, e aí o pessoal lá entrou com esse HC, e ele despachou aqui, e já vou dizer alguma coisa só para fundamentar. Ele diz assim, ó: aliás, exatamente nesses períodos de calamidade ou comoção nacional, que os direitos humanos precisam ser mais severamente protegidos, porquanto neles as vocações totalitárias tendem a aflorar sob os disfarces da temporalidade e excepcionalidade, visando a forjar-se aparentemente justificativa para uma ruptura da ordem jurídica. E aí ele continua, e é muito interessante, ele diz assim, ó, o poder para fazer um lockdown, para fazer esse fechamento é questão de estado de defesa ou estado de sítio, que é prioridade do presidente da República, né? É privativo do presidente da República, vamos dizer assim. Então, ou estado de defesa ou estado de sítio, que não é o caso. E ele diz assim, desbradou-se a implantar um bizarro estado de sítio no município, tanto assim que o texto inspirou sua anatomia estrutural num provável decreto presidencial. Ele continua falando. E depois ele concede o habeas corpus para aquela barbaridade de São José do Rio Preto, que até a gasolina proibiam de vender nos postos. Isso é ditadura. Outro acordo aqui. Esse é o terceiro. No dia 24, né, o juiz da comarca de Guarujá, Dr. Emilson Rosa dos Santos, rejeitou a denúncia contra o cidadão, seu José das Quantas lá, que foi preso em flagrante por estar caminhando na beira das areias da praia, desarmado e sem estar contaminado. Simplesmente foi a guarda municipal lá, prenderam ele, algemaram ele, levaram para a delegacia, flagrante delito. Então diz assim, o juiz disse: não é razoável reputar como crime o fato de um cidadão desarmado e sozinho caminhar pacificamente pela praia, ainda que se alegue inadequação dessa conduta perante uma administração ou algum decreto do Poder Executivo local. Não caracteriza um grande delito, um absurdo disso aí. Poderia ser punido até com medidas administrativas, mas jamais prisão, flagrante delito, não sei o quê. Então eles dizem, o local dos fatos é a faixa arenosa da praia que pertence à União Federal, conforme o artigo 20, inciso, está na Constituição, de modo que, em princípio, não detém o poder público municipal ou estatal o poder de polícia específica sobre os bens da União. E aí ele continua descrevendo isso. O acordo é longo, mas é muito bem fundamentado, e ele diz aqui que mal poderia causar à sociedade ou alguém uma pessoa sozinha, né, desarmada, caminhando na areia da praia, lá arejando a cabeça. Qual é o problema que ele ia causar, né? Se ele não estava provado que ele estivesse doente. Então é um acordo muito, muito importante, né? Isso aqui criou uma enorme jurisprudência, porque agora ninguém mais que estiver caminhando pela praia pode levar isso aqui debaixo do braço, porque eu duvido que alguém tenha coragem de fazer uma arbitrariedade desse tamanho com uma pessoa, com um cidadão comum. O outro acordo, agora do dia 26 de março, é o seguinte: a comarca de Araraquara, né, o juiz Ítalo Camargo Ferro, concedeu uma liminar em mandado de segurança contra o prefeito de Araraquara, que é do PT, que determinou um fechamento total, um lockdown total do comércio da cidade, ofendendo as garantias constitucionais e as cláusulas pétreas da Constituição, uma coisa nunca vista. Então, ele fechou tudo lá. Aí o juiz pegou, falou aqui, ó: ao adotar o fechamento do comércio, também ofende garantias constitucionais fundamentais nos termos do artigo 5º, inciso 13, inciso 15 e inciso 54 da Constituição Federal, que são elas: o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, que é o direito de ir e vir, né? E a garantia de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o prévio processo legal. É longo o acordo, tem dezenas de páginas, mas é muito bem feito. Isso aqui é uma aula de direito penal, uma aula de direitos humanos,
ensina como é que deve ser tratada a lei no país, né? E é isso aí. Então, esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição para todo mundo copiar, você entra lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Você vai na comarca, coloca o número do processo que eu vou deixar ali, você tem acesso, porque isso aqui é público, né? Não é segredo de justiça, você pode chegar ali e baixar esses acordos para você entender a Constituição, porque aqui é uma aula de direito constitucional, é uma aula de direito penal, e ensina que nós estamos sendo maltratados e oprimidos por ignorância. A gente não sabe que a gente tem esses direitos. Nunca ninguém disse isso pra gente. Quer dizer, eu como advogado sei, agora a pessoa comum lá, o pipoqueiro da esquina não sabe. O guardinha da esquina nunca leu isso aqui. Ele nem sabe o que é isso. Ele comeu? Não, ele não sabe, ele não leu. Então ele é um idiota útil, ele tá lá para bater, para prender, não quer nem saber. Aqui não pode passar e pronto. Como dizia aquele vice-presidente, né, no tempo da ditadura, eu não tenho medo do AI-5, eu tenho medo do guardinha da esquina. Que o guardinha da esquina não sabe o que é o AI-5. Só dizem para ele, aqui não passa ninguém. Aí se o cara tentar passar, ele mata. É assim que funcionam as coisas. E nós temos um país que nós temos que primar pela cultura, pelo conservadorismo, pela religião cristã. Por falar em religião cristã, vou citar aqui um exemplo que está em João 15, 20, que Cristo, falando aos seus apóstolos, disse assim, o servo não é maior do que o Senhor. Se me perseguirem, hão de também perseguir a vós. Significa o quê? O presidente da República está apanhando que nem um cachorro lá da esquerda. Imagine se ele, que é presidente, está passando por isso. Imagina eu, você, o senhor, a senhora, que é uma pessoa do povo, que é um cidadão. Eles pisam por cima, lhe prendem, lhe atiram no calabouço, lhe fuzilam. A arma disparou, por isso que ele morreu. Eu não quero nem saber. Então, pessoal, vamos abrir o olho. Por favor, se inscrevam nesse canal. Vão lá no site justiçaepolitica.com, tem muitos livros para baixar, tem até algumas sentenças também que vocês podem baixar. E essas aqui eu vou deixar os números na descrição. É só entrar lá nos tribunais, não precisa ser advogado, só achar o tribunal, achar a comarca, colocar o número do processo e acessar, e depois imprimir ou ler, como vocês quiserem.